Olá, amigos da TV Com, canal 11 de todo o litoral de São Paulo e também através do nosso perfil no Facebook. Está começando mais um programa TV Com Debate Praia Grande. Você que assistiu o nosso programa? Segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, aqui na TV Com, canal 11, em todo o litoral. Você não tem como assistir às 7 horas da noite, porque você está ocupado. Você assiste no nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Está aí na tela para você ver. Ali você curte a nossa página e também você pode participar do nosso programa, mandando as suas sugestões, críticas, tá? Perguntas também para os nossos convidados que virão aqui no programa. Tudo através do nosso inbox. Manda por inbox, nossa produção pega e aí a gente faz direitinho como você está pedindo, a gente tenta viabilizar as suas ideias, suas sugestões aqui no nosso programa, tá ok? Nesse bloco nós vamos conversar com Cristina Oliveira. Quem é Cristina Oliveira? Ela é presidente do INCO, Instituto Cristina Oliveira, tá? Que tem um foco muito legal, está trazendo um assunto muito importante para a gente aqui. Mas quem vai falar isso é ela própria. Tudo bem, Cristina? Tudo bem. Seja bem-vinda. Eu gostaria de te agradecer de estar nos proporcionando a oportunidade para que a gente fale sobre o nosso trabalho, sobre as nossas propostas, porque isso é muito importante, né? É uma porta para que as pessoas, para que a sociedade, para que as pessoas conheçam as nossas propostas e compartilhem. Maravilha. Então vamos começar falando da Cristina. Quem é você? Onde você nasceu? Quando nasceu? Não precisa da data exata, não, porque a idade não importa, tá bom? Mas você nasceu onde? Eu nasci em Pirassununga, uma cidade no interior de São Paulo, é chamada Cidade da Boa Ideia, né? Porque da Boa Ideia, né? Que lá é... Nasci no interior de São Paulo, sou filha de professora, de profissional da educação e de policial civil. Moramos nessa cidade onde eu nasci até os meus 11 anos. Pirassununga, onde tem a academia de aviação. Isso, a academia da Força Aérea. Da Força Aérea, exato. Tem o pessoal da Esquadrilha da Fumaça. Exatamente. Lá. Muito legal. É boa ideia, é uma boa ideia realmente. A Esquadrilha da Fumaça é excelente ideia. É uma das coisas que dá orgulho para o brasileiro, é a Esquadrilha da Fumaça. Exato. E aí, até os 11 anos, morei nessa cidade. Depois, a minha mãe, como profissional da educação, se transferiu para Santos, para lecionar em escola pública do município. Uhum. E nós, então, viemos para Santos. Veio todo mundo de Malicuia para Santos. A família toda, e o pai também, como policial civil, também se transferiu de lá e veio trabalhar em Santos. Isso foi em que ano? Há 11 anos? Isso foi, considerando agora, tem que falar a minha idade? Não tem, não, deixa pra lá, não tem necessidade. Isso faz uma porção de tempo. Tudo bem, não tem problema, vamos lá, vamos tocar em frente. Aí sua mãe e seus pais vieram para Santos, você veio junto, deu sequência no seu estudo? Isso, dei sequência por volta de 71, por aí. Eu fui para São Paulo, eu tinha muita vontade de cursar medicina, estudar na área de medicina. Fui para São Paulo para fazer, na época, o cursinho objetivo não existia, para cá, para o litoral, era só em São Paulo. Era só em São Paulo, na Avenida Paulista. Isso mesmo. Ladinho da Jovem Pan, era uma loucura aí fui para estudar lá em São Paulo. Nessa época, foi quando eu enfrentei... Você fez cursinho objetivo em São Paulo? Né? Fiz cursinho em São Paulo. Nessa época, foi quando eu enfrentei, inclusive... o meu primeiro desafio, o meu primeiro choque com relação à discriminação racial no Brasil. E o que Porque foi? Como eu estava estudando, em algum momento, num determinado momento, eu achei que eu poderia trabalhar, que seria interessante eu também trabalhar. Sim, claro. E me candidatei através de uma agência de empregos, eu me candidatei a uma vaga no BCN na época. E a vaga era de entrevistadora de financiamentos. A agência que estava providenciando funcionário para essa vaga me testou de todas as formas, eram muitos candidatos, na verdade, surgiram. E eu fui testada, de acordo com eles, de todas as formas. Pela agência de emprego? Pela agência, e a agência me selecionou. E me enviou para uma agência que ficava na Avenida Ipiranga. E aí, quando eu cheguei, realmente eu senti uma reação assim, bem assustada da gerente na época, mas não entendi, porque até aquele momento eu nunca havia percebido essa questão de discriminação. Você falou você percebeu uma sensação de assustar.
Como ela ficou? Ela ficou surpresa pela agência ter enviado uma mulher negra? Exato. Ela parou. Quando eu me apresentei, eu fui contratada, fui enviada pela agência para ocupar a função. Ela ficou parada, assustada, olhando para mim, tipo, não estou entendendo, né? E você aguarda aí, por favor. Senta aí e aguarda, numa antessala. E aí depois eu vi que ela foi para a sala dela e ela falava no telefone de uma forma alterada, tal, mas até aí eu nem imaginava que isso pudesse ter a ver comigo. Porque eu não havia percebido ainda, prestado atenção para essa questão da discriminação racial. Até então racial. nunca tinha acontecido nada com você? Se tivessem feito, eu não tinha percebido. Notou. Eu acho que eu não havia percebido, porque como eu falei, sou filha de professora, de policial civil, digamos que eu tenho um certo privilégio com relação à formação. Sim. Né? Eu tive oportunidades, faço parte, né, das exceções. Exatamente. Enquanto negra, faço parte das exceções de ter recebido uma formação maior, de ter cursado, né, obtido conhecimento. Ter tido acesso ao conhecimento. Isso. Exatamente. E as pessoas, naquela época, as pessoas ainda tinham esse respeito muito grande, davam um status maior para professor. Para professor e para policial civil, né? Exato. Então, talvez isso fizesse, não, né, mas ela é filha de professora, o pai é policial, eu não havia percebido. Mas aí você sabe, São Paulo, né? São Paulo, ninguém sabia de quem eu era, sabe, filha, se o pai era policial, se não era. Se então, tinha formação ou se não tinha. Se bem que no banco, a pessoa que te recebeu, foi a gerente? Foi. Então, ela já deveria saber, porque você foi enviada por uma agência de empregos, você você passou por uma triagem. Uma triagem, inclusive, diferenciada. Porque então cultura você tinha, né? Educação você tinha. A própria agência me explicou que eu passei por um teste diferenciado, ou seja, eles me testaram em coisas que os outros candidatos não foram testados. Mas por que isso? Eles já sabiam que haveria uma resistência do banco para aceitar funcionário negro, principalmente para ocupar esse tipo de cargo. Eles já sabiam. Só que eles achavam que, como eles se surpreenderam ou se impressionaram com o meu desenvolvimento durante os testes, eles acharam apostaram em você. Apostaram. Eles acharam que foi uma agência de peito, né? Porque numa época daquela, né? Que em 1971, né? Estávamos em regime militar, exato, né? Eclodindo o regime militar, a discriminação era braba, né? E eles peitaram, exato, mandaram você para lá e pagaram para ver. Você sabe que e como resultado disso, na verdade, a funcionária que praticamente foi a responsável pela seleção enviada, ela foi demitida depois disso. Era isso que eu ia perguntar agora, ela foi demitida. Da represália em cima dela, né? E ela foi demitida principalmente porque ela me falou o motivo, porque a gerente pediu para eu voltar para a agência, que a agência tinha algumas coisas para conversar comigo. Quando eu voltei para a agência, a ordem é que ela não deveria falar que era por questão racial, ela teria que inventar uma outra desculpa para mim, né? E ela descumpriu essa ordem e ela me falou que foi por discriminação racial. Inclusive, ela disse que a gerente falou para ela que negro nem como faxineira no BCN, quanto mais para entrevistadoras de financiamento. Então, ela falou, né? E ela falou consciente. Quando ela falou para mim, eu vou ser demitida, porque eu estou falando isso para você. Mas eu estou indignada, eu não estou conseguindo admitir isso, então eu estou te falando o que tem que ser dito. E ela me passou, e realmente foi essa a reação, sabe? Primeiro, assim, de um choque, realmente, porque eu não tinha a mínima noção, né, desse tipo de problema, né, esse tipo de impasse. Nunca tinha enfrentado, né? Não tinha. Isso é que me levou a me interessar, né, depois disso, em obter um conhecimento maior sobre isso. Né? Uhum. Como é que acontecia isso? Se aconteceu comigo, com quantos negros mais estaria acontecendo? Se eu que tive essa formação, se eu que tinha condições comprovadas através de testes e tudo, enfrentei esse tipo de problema, o que estava acontecendo com os outros negros no Brasil? E aí foi quando eu me aprofundei, acabei me tornando uma pesquisadora. Né? O que você fez depois de tudo isso? Você não foi trabalhar no BCN, é claro. Né?
Continuou no cursinho? Na época, chorei muito. Acredito. Né? E o que eu vou fazer agora tal? Eu tinha amizade na época com uma jornalista, que inclusive também mexia com a televisão e tal, e se dependesse dela, isso teria se tornado um grande escândalo naquela época, porque ela queria colocar. Eu realmente me recolhi, a reação de uma menina de 18 anos, que nunca tinha enfrentado esse tipo de coisa. Eu me recolhi e depois é que eu passei a amadurecer, né, pensar no problema e a me informar e a buscar conhecimento, e me estimulei através do conhecimento a lutar contra isso, a trabalhar contra isso, que eu faço até hoje. Você continuou no cursinho, parou o Sim, cursinho? não, continuei o cursinho durante mais algum tempo, mas depois resolvi voltar para Santos, porque é lógico que eu estava enfrentando dificuldades lá, que aqui eu enfrentava menos, porque eu era mais conhecida, estava mais dentro do meu ambiente. Estava dentro de casa, né? No seio da família. Eu fui fazer ciências exatas eu ingressei nessa época também na vida teatral. Passei a fazer teatro, e o teatro passou a ser um grande instrumento meu nessa luta, porque eu passei não só a atuar, mas em pouco tempo passei a escrever teatro, passei a dirigir, passei realmente a produzir dentro do teatro. E aí esse tema foi um tema que eu discuti muito através dos meus textos e dos espetáculos que eu fui criando na minha vida teatral. Entendeu? Tudo isso, a parte teatral aqui na região? Aqui na Baixada, foi através, e exatamente por causa dessa minha atuação usando teatro, eu fui ficando conhecida dentro de movimento negro, né? E as pessoas começaram a me identificar como a Cristina do movimento negro. Eu mesma não me identificava assim. Mas o pessoal já te rotulou. Mas as pessoas já foram rotulando. É a Cristina do movimento negro, é a Cristina do movimento negro. Não entendo nem que seja uma rotulagem ruim até. Achei que foi legal. Não, foi natural. Sim. Né? Foi uma coisa muito natural. E a partir desse crescimento como a Cristina do movimento negro, esse tipo de atuação, foi que eu acabei indo em 84, o governo do estado de São Paulo, Franco Montoro, criou o primeiro órgão oficial do país para trabalhar a questão da discriminação racial. Foi o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do estado de São Paulo. E em 84, assim que foi criada, eu fui convidada pelo governador para ser diretora desse órgão. E como o governador descobriu você? Como é que ele ficou sabendo de você nessa época? Através da sua atividade aqui na no verdade, litoral? assim, durante todos esses anos de atuação, até 84, nesse intervalo, né, eu acabei me somando com outros negros de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que atuavam na mesma questão. E em 84, eu fui candidata em Santos a vice-prefeita. Pelo PDT, na época. Exatamente, também fui procurada pelo PDT por causa da minha atuação nessa questão. O PDT, na época, eles achavam que eu atendia ao que eles queriam, porque era mulher e negra. Correspondia ao que eles estavam buscando. Eu era absurdamente rebelde com política partidária. Eu dei muito trabalho para o Brizola, para eles me convencerem a aceitar. O Brizola nessa época era governador do Rio de Janeiro, né? E eu dei realmente muito trabalho para ele. Ele veio a Santos várias vezes conversar comigo. Alguns companheiros do Movimento Negro do Rio de Janeiro também vieram, né, para conversar comigo, até que numa reunião de atuantes e ativistas do Movimento Negro, que foi feita em Santos, né, eu cedi à pressão dos meus parceiros do Movimento Negro, que acharam que era positivo que eu aceitasse de participar. De fato era positivo, e foi, mesmo, né? Foi realmente muito positivo, porque a partir daí, Carlão, é que eu passei a ter uma atuação a nível nacional. Sim, foi ser reconhecida, né? Aí eu saí só do foco aqui da Baixada, né? E eu não ganhei a eleição, mas a divulgação foi a nível nacional, né? Foi aí que abriu, foi aí que abriu. Então, foi aí que o Franco Montoro te conheceu e te convidou. E aí, o que se desenvolveu à frente desse Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo? Nome comprido, hein? Cumprido. Na verdade, a partir daí é que nós começamos a tal da política pública, né? As políticas públicas
contra a discriminação racial. Nós passamos a ter acesso a dados que eram muito importantes para nós, para que nós pudéssemos elaborar projetos contra a discriminação, né? Porque aí a gente foi para dentro do Estado, né? A gente tinha um instrumento oficial. Entraram na máquina. Na máquina. Então nós tivemos acesso a muitos dados que eram fundamentais para que a gente elaborasse projetos. E isso permitiu que a gente, além de atuar no Estado de São Paulo, na verdade, a gente acabou com fazendo atuação a nível nacional. Era o único órgão oficial. Isso nos levou para uma atuação a nível nacional. Nós passamos a estimular outros estados a desenvolverem seus próprios. Também a constituírem os conselhos, e tem realmente hoje em dia em muitos estados do Brasil. São Paulo foi pioneiro, então? Foi pioneiro, foi o primeiro, em 84. E depois eu passei também, somei com isso, uma atuação bem forte junto aos países africanos em Brasília, né? Assumi uma consultoria, uma assessoria junto a países africanos em Brasília, e isso me levou a formar laços bem estreitos com vários países africanos, e a coisa foi crescendo, foi encaminhando, e a gente está nisso há mais de 40 anos. Que tipo beleza! E quais os países da África assim que você teve uma parceria mais estreita, assim, uma identificação melhor? Olha, a República do Togo, né, capital Lomé, é um país que a gente realmente estreitou bastante. Até hoje a gente está desenvolvendo coisas muito interessantes. A Costa do Marfim, né, originalmente Côte d'Ivoire, né, Senegal, Gana, foram alguns dos países em que a gente teve eu viajei para esses países e me encontrei com os governos desses países e passamos a desenvolver algumas coisas em conjunto. O que você conseguiu até desenvolver? Hoje. Por exemplo, para eles era muito importante que eu, enquanto brasileira, atuante já na vida política do país, nessa época, eu já estava bem atuante na vida política do país. Eu passei a prestar assessoria, ajuda para eles no desenvolvimento das próprias embaixadas em Brasília. Ajudei com que eles se organizassem para tratar de assuntos que eram de interesse deles, dentro do Brasil, junto aos ministérios em Brasília. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar essa recuperação da identidade negra no Brasil, porque o negro brasileiro perdeu muito, né, o vínculo com a origem, com o continente de origem, né? É muito comum você ver que o negro brasileiro não sabe quase nada sobre o continente do qual ele originou, porque a educação no Brasil também nunca proporcionou isso. E houve uma infiltração muito da cultura americana aqui, né? Exato. Como em todo mundo, né? Não teve essa infiltração no leste europeu, porque a União Soviética, então, União Soviética não permitia. Mas no restante do mundo, a cultura americana influencia muito. Você junta essa infiltração que você está colocando com a falta de informação aos próprios negros brasileiros, né? Através da educação formal, pelo menos. Sim. Né? Então, você nunca viu na história do Brasil as referências ao continente que realmente pudesse identificar, e principalmente de uma forma positiva, a população afro-brasileira. Né? É uma coisa que agora a gente ainda trabalha em cima disso, né? É uma proposta de um trabalho muito forte. Entendo. E o trabalho com a ONU, o que você desenvolveu com a ONU? A ONU, na verdade, não é um trabalho direto com a ONU. É que a ONU, depois de toda uma pesquisa feita a nível mundial, né, estabeleceu esse decênio de 2015 a 2025 para desenvolver um trabalho contra a discriminação racial no mundo. Em função disso, né, foi estabelecido programa dentro do Brasil, né? Como é que a gente vai trabalhar isso dentro do Brasil? Onde a coisa é mais feia, Cristina? Eu sei que na África do Sul, né, nós todos acompanhamos, né, até porque hoje é história, mas para a gente foi uma realidade, né, do Mandela, né? A gente sabe que a África do Sul foi o mais conhecido porque teve muita transmissão de televisão, sabe, a televisão já estava mais presente, então a gente viu muito dos confrontos, mas eu tenho quase certeza que a África do Sul não deve ter sido a pior, né, das coisas.
dos países da discriminação? Você tem, assim, algum dado Olha, de algum país que a coisa tenha sido feia mesmo? Feia mesmo não, desculpe. Mais feio, né, do que foi na África do Sul, se bem que é meio difícil, mas em todo caso... Isso que eu ia te colocar. Na verdade, a pior referência que chegou ao conhecimento mundial, realmente, o Apartheid. Né? O Apartheid chocou o mundo. Né? O Apartheid foi algo que realmente foi muito destrutivo. Emocionalmente falando. Exatamente. E eu estou te falando, tá, como ser humano, tá? Que aqui eu não sou branco e você não é negra. Não, aqui somos duas pessoas normais, eu pelo menos penso dessa forma, e eu tenho certeza que você também. Mas o Apartheid, essa situação que eu acompanhei, me criou assim, um respeito tão grande pelo Mandela. Sabe, Gandhi, colocou no nível de Gandhi, para mim. Certo. Sabe, o jeito como ele foi, o que ele passou, a eternidade que ele ficou preso, o que ele sofreu. E que manteve mesmo. E a hora que assim, ele saiu, o jeito como ele agiu. Exato. Sabe? Inclusive assim, né, a gente fala, né? Ele não saiu com a preocupação de dar o troco. Né? Exato. Sabe, aquele negócio, agora, sabe, quem aprontou comigo vai se ferrar. E não é verdade. O cara mostrou exatamente o contrário. E assim, sabe, essa proposta de não dar o troco, de não fazer igual, é uma proposta, eu me conduzo muito dentro desse tipo de proposta. Eu acho que todo ser humano tinha que fazer isso, Cristina. Não tem que ser essa coisa de, não, eu vou dar o troco, então eu também vou discriminar se eu estiver com algum tipo de poder, eu vou devolver isso, sabe? Isso daí não passa pela minha linha de pensamento. Até porque eu acho isso, assim, de uma pobreza, sabe, extrema. Eu acho que realmente, assim, a discriminação racial existe, ela é concreta no nosso país, em vários outros países no mundo, ela é uma questão concreta, ela é aqui no Brasil, a população negra, de acordo com o IBGE, compõe pelo menos 53%, 54% da população, de acordo com o IBGE. A mestiça, então, quase 100%, porque todo mundo tem. Aqui no eu, Brasil, por exemplo, tenho na minha família, eu tenho negro e tenho índio. Exato. Todo mundo tem, não tem jeito. Não, e, na verdade, assim, você, não sei se você se lembra, que quando o pessoal faz pesquisa para o IBGE, é você que se identifica, né? Como negro ou como não negro. É você que se identifica, não são eles que identificam você. Você, que quando eles colocam essa questão, a que raça, você coloca. Não sabia. Então, isso ainda, essa contagem de 53% é pela autoidentificação. E os que não se identificam? Como assim? Por serem mestiços. Entendeu? Exato. De uma certa, são mestiços de uma tonalidade mais clara e não se reconhecem como porque teve negro. uma época, né, em que se preconizava o seguinte, a mulher não era negra, era mulata. Né? A mulata. Aí já deram status para o mulato, para a mulata já se qualificar como mulata, não negra. Eu sou mulata. Aí já começa a quebrar o negócio. Já, e assim, por causa do sistema racista, né, quanto mais claro, menos problema vai enfrentar. Então, quanto mais claro, uma parte dos negros, quanto mais claro, menor tendência ele tinha a se identificar como negro. Sim, ele já entrava naquela parte, eu sou mulato, eu sou... Sabe? Para transitar nesse meio. Exato, para sair do estigma, né? Aí ia ficando mais fácil. Então, eu sou mulato, eu sou mestiço, eu sou pardo. Pardo? Só, amigo, que na hora da discriminação racial, trabalhada, montada por quem é racista, está todo mundo dentro do mesmo saco. Não importa que seja clarinho. É negro, mas é um negro clarinho, não importa. Na hora, quando você pega as estatísticas dentro do mercado de trabalho, as estatísticas no atendimento à saúde, as estatísticas dentro da área da educação, da formação educacional, você vai ver que não importa a tonalidade. Não, entendeu? Nem deve importar. Não importa. A discriminação, ele é discriminado como negro, ponto final. Não importa que ele seja Acho que discriminação nenhuma
pode ser. É lógico. Pode existir. Esse é o ideal. Cristina, tem algumas fotos aqui? Vamos mostrar rapidinho essas fotos para a gente poder até mostrar para o nosso telespectador o trabalho que você desenvolve. Vamos lá, essa foto aí o que que é? Essa foto a gente está realizando uma parceria com o IPEX, que é um instituto que existe em Santos há mais de 15 anos e que atua na área da segurança pública. E a gente está desenvolvendo, nós temos uma parceria e estamos desenvolvendo alguns projetos em comum. Mais para frente, então você volta para falar desses projetos. A gente fala sobre isso. Aí o que que é essa foto? Aí a gente teve um workshop sobre... Esse workshop foi sobre desenvolvimento pessoal. Principalmente para estimular o desenvolvimento Porque você pessoal. tem uma parte da capacitação também, que você também... Temos projetos, inclusive, que envolvem capacitação. E assim, viu, eu quero deixar bem claro que o INCO, ele não se dirige somente à população afro-brasileira. Tá? A gente tem projetos... Vocês já estão desenvolvendo alguns projetos, então? Já estamos é embrionário, como é que está? Estamos colocando já em execução alguns projetos. Já tem alguns em execução? Já tem alguns que a gente já está colocando em execução, que vai ser muito bom que a gente possa conversar sobre cada um. Nós temos na área da educação, colocando já na área da educação. Da segurança, né? Com esse Instituto em Santos. Na área da segurança, na área da educação, na área do trabalho, na área do empreendedorismo, que a gente considera muito importante. Geração de renda, é importante. De renda, Então, a gente tem na área da cultura, nós temos algumas áreas definidas de trabalho mas não são áreas prioritárias, são áreas que apareceram... São áreas que a gente já tem um trabalho... Vocês abrangem tudo, né? Tudo, todas as áreas. E não a gente não trabalha só com a questão racial. Sim. Atendendo a população negra só. Não? Não. É porque a gente está conversando aqui desde o início do programa, né? Sobre a discriminação racial. A discriminação racial, porque é o foco principal. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos com um pequeno intervalo e já nós voltamos com o segundo bloco desse programa, que eu vou continuar conversando com a Cristina aqui, que eu quero que ela me diga esses outros projetos que ela tem e quais são também as outras áreas que o INCO aborda. Tá bom? Vamos tomar uma aguinha? Já voltamos com o segundo bloco do programa de hoje, TV Com Debate Praia Grande. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV Com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Muito bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV Com Debate Praia Grande. Como eu sempre lembro no início dos blocos, TV Com Debate Praia Grande vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, na TV Com aqui em todo o litoral, canal 11 da NET, tá bom? Você também pode assistir nossos programas através do nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Os nossos programas daqui da TV vão lá para o nosso perfil no Facebook e você pode assistir quando você quiser,
tá? Pode indicar também para algum amigo que o assunto que você está assistindo aí achou legal, quer indicar para alguém, pode indicar para alguém de qualquer lugar do mundo, porque estamos na rede mundial de computadores, você pode nos assistir aqui no Brasil, aqui no litoral do estado de São Paulo, como você pode assistir na Nova Zelândia. Estamos chegando no mundo todo. Maravilha! Comecei no início do primeiro bloco falando que a gente ia fazer um bloco de entrevista com a Cristina Oliveira, do Instituto Cristina Oliveira. Mas aí o papo foi andando e eu não perguntei tudo que tinha que perguntar, gente. Então nós estamos fazendo 2 blocos, nós vamos continuar conversando com a Cristina, que nós falamos muito no primeiro bloco da situação racial, do problema que ela teve, de discriminação. E a gente começou a conversar, e a Cristina é um bom papo, e a gente foi falando, eu deixei de perguntar o que tinha que perguntar. Quer perguntar o que para a Cristina? O que é o INCO, Cristina? O INCO é um instituto que trabalha com pesquisas e ações de desenvolvimento. E essas pesquisas e ações de desenvolvimento não abrangem só a população afro-brasileira. Era isso que eu ia perguntar. É direcionado? Não é direcionado só para a população. É direcionado também, e em grande parte, para a população afro-brasileira. Exatamente decorrendo de toda essa minha vivência, de todo esse trabalho, né, que eu desenvolvo há tantos anos junto à população afro-brasileira. Mas ele não se prende só, não é um estudo que se prende só a esse público. Né? Nós, até porque a gente não quer cometer o mesmo erro e a mesma falha contra a qual nós lutamos. Exatamente. Então, a gente não é fechado só. Porque discriminação é tudo, né, Cristina? Discriminação não é só discriminar o branco, discriminar o negro. É o negro discriminar o branco, é o magro discriminar o gordo, e isso aí eu falo de carteirinha, porque eu fui gordo minha vida toda, eu sou gordo. Então, quando era criança, eu sofria que nem sovaco de aleijado, né? Então, tem tudo isso. Então, eu acho que é isso que você está colocando aí agora, né? Que não é foco específico. É muito legal, porque é aquilo que a gente falou no início do Mandela, né? Estaríamos cometendo o mesmo tipo de erro. Né? Que nem o Mandela, quando saiu da prisão, agora eu vou pegar, prender, arrebentar, e não foi isso que ele fez. Exatamente. Bom, legal. A proposta do INCO não é essa. Não é essa, é de desenvolvimento humano. Né? Dentro do desenvolvimento humano, é óbvio que eu tenho um olhar todo especial para o desenvolvimento dos afro-brasileiros, porque toda essa vivência e todo esse trabalho durante tanto tempo com a questão racial me permitiu um conhecimento dos problemas, todo tipo de problema que essa parte da população enfrenta dentro do Brasil, e que eu acho que eu tenho até por dever, exatamente por ter tido o privilégio de adquirir esse conhecimento. Né? Isso me permite elaborar propostas de solução. Você tem a expertise, você teve condição de estudar, dada pelos seus pais, né? E isso é quase que uma condição moral, né? Que você se predispôs a fazer. Poxa, eu tive esse privilégio, você foi uma privilegiada. Exato. Né? Faço parte da grande minoria nesse sentido. Né? Então você foi privilegiada, então eu acho que é legal isso, sabe? Passar para frente o teu conhecimento, difundir e defender. Eu acho que é perfeito. Então, do público-alvo, vocês trabalham para todos os segmentos, maravilha, mas o teu foco principal é o negro. Exato. Brasileiro ou mundial? Eu digo para você que brasileiros e africanos. E africanos? A gente está englobando também, e como eu tenho uma atividade bem interessante junto de vários países africanos, conheço a realidade desses países e sei que nós, aqui mesmo com os problemas que enfrentamos a nível étnico, as dificuldades, as barreiras, nós mesmo assim podemos contribuir muito para o desenvolvimento dos países africanos, né, cujas populações enfrentam questões muito mais complicadas que as nossas aqui no Brasil. Imagina. Então, eu desenvolvo esse... Me fala aí, uma necessidade de um país africano... Dentro do perfil, eu posso dizer para você, por exemplo, índice de analfabetismo em vários desses países chega a 70%. Analfabetismo? Do analfabetismo. Né? Em termos, então, por exemplo, de
alimentação, de nutrição, de escolas, de formação educacional, Eu de saúde. sigo o perfil dos Médicos Sem Fronteira. É. E eu vejo o trabalho que eles fazem lá. Às vezes eu vejo alguns vídeos dos Médicos Sem Fronteiras. Gente, eu fico estarrecido quando eles vão fazer o peso das crianças lá. Meu Deus do céu. Você sabe que os países africanos, principalmente os de colonização portuguesa, né, eles adquiriram há muito pouco tempo a independência. Né? Eles são bebês, eles são muito novos, eles têm 15 anos de independente, 20 anos, 25 anos de independência. Se nós que temos tanto tempo, enfrentamos tantos problemas, então você imagina eles que saíram do colonizador há tão pouco tempo. Né? Eles não foram preparados para administrar os países deles. Né? Eles foram administrados durante todo esse tempo da história deles. Eles estão começando a administrar os países e eles estão tendo que descobrir isso praticamente sozinhos. Né? Isso é um todo do país. Então, eles enfrentam muito mais dificuldades do que os negros brasileiros. E eu me sinto, sim, com disposição, sabe, para me unir a esse trabalho deles e ajudá-los em tudo que eu puder ajudá-los para a evolução dos povos africanos, né? E isso em todas as áreas. Eles precisam da nossa ajuda. Você já está desenvolvendo, o INCO já está desenvolvendo alguma ação junto a algum desses países? Olha, nós temos conversado com alguns países africanos, como a República do Togo, como Costa do Marfim, como Senegal. Agora que estamos começando, por incrível que pareça, até estranho isso, estamos começando com os países de língua portuguesa agora, nessa fase nossa agora de trabalho. Acabei atuando mais com países de colonização francesa e inglesa, em início, do que com os de colonização portuguesa. E a gente está elaborando projetos para serem desenvolvidos nesses países, né? O INCO está, na verdade, liderando formatando os projetos. Exatamente, para que a gente desenvolva. E já tem algum que projetos você possa na área adiantar? da educação, na área da saúde, na área da habitação, né? Como são os problemas nesses países são tão grandes, básicos, né? São básicos, né? Que na saúde, verdade, no caso, não é uma saúde de premium, não. É uma saúde básica, né? Exato, né? Da educação, a mesma coisa. E são tão vitais para o desenvolvimento desses povos africanos que realmente é um trabalho bem intenso, né? Um trabalho que exige muito desse encontro de estudo em conjunto entre o INCO e dirigentes, governantes. Você trabalha com quem? Com os governantes desses países? Eu trabalho principalmente junto às embaixadas africanas. As embaixadas deles aqui em no Brasília. Brasil, e também com alguns dirigentes mesmo diretamente dos países. Né? À medida que se precisa, eu vou até esses países e me reúno e a gente faz análises em conjuntas e a gente está estudando formas, caminhos em conjunto para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento de cada povo, desse que a gente acredita. E eles já colocaram tem, alguma coisa de proposta do INCO em prática? Já foi colocado lá algum desses países? Não, porque como eu precisei dar um intervalo nesse trabalho Sim. em conjunto, porque são muitos problemas, são muitas acredito. coisas em várias áreas. Então você começa a levantar os problemas de uma determinada área, você esbarra numa outra. Aí você interrompe um pouco você começa a ver a educação, na parte da educação, por exemplo, e aí você mas esbarrou na área da saúde, que está muito séria, vamos então parar aqui, vamos passar a discutir, analisar, avaliar como é que está a questão da saúde. E assim você vai do trabalho, sabe? Então, são tantos os problemas e tão imensos os problemas que a gente tem para resolver. Eu acho que não são tantos, né? Acho que são todos. Exato. Desculpa fazer uma piada com isso, mas dá para notar que são todos os problemas. Se eles têm 15 anos, 20 anos, entendeu? De autonomia, de uma certa autonomia, com tudo para construir no país, o país precisa ser construído. Né? Eles precisam de tudo, eles precisam de apoio em todas as áreas. Então, isso demanda esse tempo de estudo, sabe? De elaboração.
de pesquisas, e a gente vai fazendo junto com eles, porque às vezes a gente comete o erro de achar que a gente já tem a fórmula, sabe? Nem sempre o remédio do Brasil é o remédio que lógico serve que não. para a Costa do Marfim. Outras realidades, Sim, entendeu? sim. Outras realidades, são outros dados, são outros fatores totalmente diferentes. Então, às vezes a gente chega num país desse já com ideias formadas a respeito do que quer fazer. Chega lá e Quando desconstrói você tudo. se reúne, né, com os ministérios ou com grupos mesmo populares, você vê que não é por aí. Quando você pensou esse seu projeto, você não estava totalmente por dentro da realidade. Conta para mim aí, pra gente, né, no caso, uma situação dessa. Um país Por que exemplo, você saiu daqui do Brasil com uma ideia, chegou lá, você falou... Teve Para uma tudo, situação, vou por exemplo, voltar que me do marcou zero. muito, por exemplo, na República do Togo, em Lomé. Eu tive um encontro com mulheres. As mulheres lá são muito responsáveis pela parte da agricultura. Agricultura. Na República do Togo. E é característico em países africanos isso. As mulheres executam e se apropriam muito mais da questão da produção, né, agrícola. E eu fui verificar como é que elas produziam óleo de coco. Na verdade, isso já levada por algumas lideranças do país. Eles foram me levar como é que era produzido óleo de coco. E aí eu pude verificar, assim, tipo umas 8 mulheres agachadas, ralando o coco, passando por um processo todo manual. Elas processavam 20 cocos para adquirir 1 litro de óleo de coco. O país tem coco de forma abundante, né? Eles poderiam estar industrializando, fazendo isso Quer dizer na que parte terreno para a deslanchar matéria-prima eles têm, eles não têm o que? O processo, entendeu? E não tem Então, industrialização também, não né? tem, sabe? Então, eu fiquei assim, pasma de ver, sabe, todo aquele procedimento, quer dizer, coco à vontade, entendeu? Aquilo para favorecer a economia do país, né? Seria um fator de desenvolvimento para o país, mas totalmente colhido, porque eles não têm a tecnologia nenhuma. E os dirigentes lá, eles enxergam isso ou não? Na verdade, enxergar, eles enxergam. O que eles não têm? Eles não têm a infraestrutura para sozinhos modificarem isso. Então, Dinheiro também não tem. Dinheiro a gente pode até resolver, não da forma que, por exemplo, os exportadores, que poderiam estar processando isso de uma forma mais rápida, exigem. Então, o que eu pude? Eu tive lá, reunião na República do Togo, eu tive reunião com ministros que tratam dessas várias questões, e aí eu pude ver o seguinte, o que eles têm para oferecer, o potencial deles, financeiro, não atinge as exigências dos exportadores, por exemplo. Quais são as máquinas? Como é que a gente pode processar essa produção de óleo de coco de forma que seja grandiosa para o crescimento do país, para que possa atender o consumo interno e até exportar, porque eles têm a matéria-prima para isso. Você esteve na República do Togo. Desculpa a ignorância, lá qual é o regime? É democrático? É democrático. Sim. É democrático. Tá. Mas então e você Banco vê Mundial entra nessa conversa? Eles já tiveram alguma experiência com o Banco Mundial? Sim, na verdade você vê lá alguns agentes financeiros, né, interessados em estar entrando, mas eles entram com a intenção de se apropriarem e não de proporcionar desenvolvimento. Não é proporcionar desenvolvimento, eles querem... Eles querem se apropriar porque, né, as riquezas naturais, a República do Foi Togo, mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil, né? Exato. Então, nessa coisa de participar para o crescimento do país, desenvolvimento do povo, sabe, envolve muito mais uma ideologia humana. A base tem que ser uma ideologia humana, sabe? Você tem que fundamentar tudo na valorização do ser humano. E aí você consegue realmente ajudar esses países a evoluírem. Se você chegar lá com um olhar só empresarial e de grandes negócios, você, ao contrário,
Transforma Você o vai país em um pátio de produção e acabou. Entendeu? E pronto. E o povo Então, vai é nesse continuar na sentido- miséria. Exatamente. Então é nesse sentido que a gente está se somando, né? Nesse sentido é que a gente senta para estar desenvolvendo planos realmente de atuação, sabe? Planos de atuação junto a esses países de forma que eles consigam uma evolução dentro da área da educação, que seja possível a evolução na área do trabalho, que seja possível a evolução na área dos negócios, né? E por isso faz parte da proposta do INCO. E você está montando uma equipe multidisciplinar aqui no Exatamente. Brasil para poder colaborar o INCO com está eles. ele é composto por uma equipe multidisciplinar. Já é porque composto? Já é composto por uma equipe multidisciplinar. A cada momento a gente até traz mais alguém com algum trabalho específico, porque é muito amplo, né? A questão é muito ampla, mas é uma proposta de transformação mesmo, sabe? De que nós tenhamos planos efetivos, realizáveis, que a gente possa desenvolver junto a esses países, para que a gente ajude no desenvolvimento desse povo. E a gente pode fazer isso. A gente tem como fazer isso, sabe? Não Sim. só o INCO. É. Nós Sim, podemos todo mundo sabe? tem. Porque vocês desenvolvem já um trabalho legal aqui, certo? Como a Certo. gente já começou a ver, viu ali no finalzinho do primeiro bloco, a gente viu algumas fotos de Uhum. algumas coisas que vocês já desenvolvem aqui. É óbvio que vocês vão desenvolver isso aí lá também. Não Também. só na República do Togo, mas como em outros países que precisem. Sim, com Que certeza. aí, na realidade, capacitando a população ou o povo, vocês vão ter condição de chegar e abrir espaço, né, por exemplo, para o governo conseguir financiamento junto ao Banco Mundial, em que as indústrias não olhem, por exemplo, a República do Togo simplesmente como uma plantação de coco. Uhum. Né? Porque na realidade Exato. foi como olharam, né? É uma plantação de coco, eu vou lá, esgoto o coco, quando acabar o coco de lá, eu vou para outro lugar, esgoto lá e vai esgotando o mundo E todo. vão esgotando. Vamos ver algumas fotos, um pouquinho antes da gente Vamos, continuar no vamos. nosso bate-papo? Essa foto aqui, o que que é? Essa foto é um encontro que a gente está tendo, que o INCO está fazendo junto com uma outra instituição, que se chama IPEC. Ah, tá, que Isso. você falou no primeiro bloco. Isso, e aí nós estamos fazendo todo um estudo e um planejamento sobre Segurança Pública. segurança pública, no sentido de crescimento em propostas de desenvolvimento. De desenvolvimento. O IPEX ele é especializado em segurança pública, né? Sim. Como eu falei, é uma instituição que existe em Santos especializada Mas em esse segurança desenvolvimento pública. é no quê? Como é que é? Seja um pouquinho mais específica. É uma política pública? É uma política direcionada ao negro? É uma política direcionada à mulher? Esse encontro é direcionado à Câmara de Justiça. De Justiça? As câmaras privadas. Sim. Né? Que o Brasil agora está trabalhando bastante isso, aliás, com apoio até da Justiça já oficial, são as câmaras privadas, que a gente está trabalhando para que a gente possa aplicar essa formação das câmaras privadas também às questões do desenvolvimento do afro-brasileiro para desenvolver solução. Para questões que atingem a população afro-brasileira. Por isso que interessa para o INCO atuar junto do IPEC. Porque pega a expertise deles soma com a nossa, soma com a de as vocês e nossas direciona propostas. para o teu público, para um dos Exatamente. teus públicos, Um né? dos públicos, que é exatamente. Então a ideia é transformar esse expertise do IPEX, né? Trazer para você e vocês distribuem para todo esse leque Exato. que vocês abrangem aqui na região do litoral, né? Na Baixada Santista, em termos de Brasil e até de mundo, né? Isso, porque na realidade o campo de atuação do INCO é nacional. Né? A gente está, a partir de Santos, de uma sede em Santos, em função da minha atuação, que na verdade é a nível nacional, né? A gente sabe que há uma necessidade desse tipo de atuação nosso a nível de Brasil. Entendi. Então, a partir
desse escritório nosso em Santos, de tudo Dessas isso que ele tá parcerias. dessas parcerias, Vocês vão desenvolvendo um atuação trabalho. nacional. Atuação nacional. E internacional também, E que vai chegar uma hora internacional. que você vai levar isso para a África, com certeza. Sim, até mesmo a nível, fechando até algumas coisas com propostas de negros americanos também. Ah, que legal. A gente está realmente se somando, né, num tipo de atuação mais coletiva, porque isso fortalece, nos permite uma atuação mais ampla, né, chegar mais longe com a nossa atuação. Porque Então a é gente está possível, formando né? uma Porque certa cadeia, discriminação né, tem em todo lado. todo lado. lado. E para enfrentar isso, quando você cria uma cadeia de atuação, né, você consegue ser muito mais eficiente. Sim, união Essa faz é a força, né? proposta, ser Não mais é só eficiente. açúcar. E essa foto aí, o que é? Ainda estamos no encontro com o IPEX. Ainda é desse encontro? Ainda é desse encontro. Um encontro que a gente teve para estar discutindo as estratégias que a gente vai estar usando. Maravilha. Temos mais essa foto aqui. Aqui é do pessoal que participou? É do IPEX também? Isso. É, tanto do IPEX como do nosso. Tá, aí é uma foto, do nosso instituto. uma foto mais solene, São né? são profissionais que estão envolvidos nesse trabalho. Ah, que legal. Nessa foto são profissionais. Nós temos profissionais de várias áreas que se somam a esse trabalho. Tanto na área da saúde, como na área empresarial, como na área da educação. Nós temos várias áreas atuando na elaboração dessa Isso é proposta. importante, né? Porque a estratégia é muito importante. Exato. Senão você desperdiça energia. Porque a gente precisa de vários ramos de conhecimento, né? Para que seja eficiente. Sim. Para que as propostas deem certo, nós precisamos de vários ramos de conhecimento. Então, esses especialistas, felizmente, né, nós conseguimos que eles viessem para o INCO, né, se unissem ao INCO, para a gente estar elaborando todos os projetos que nós estamos elaborando, tanto na área da educação, Era isso que eu ia te perguntar. Era a minha pergunta agora. Quais são os projetos do INCO? Tirando esse do IPEX, a gente já falou. Quais são os outros? Tem a educação. O que vocês pretendem fazer? Da educação. Na educação, nós estamos, inclusive, iniciando agora um projeto em que a gente vai, na verdade, colocar em prática até, porque existe essa proposta, que já foi até aprovada a nível de governo, mas que não está sendo executada, de levar para as escolas, né, na área da educação, de levar para as escolas a participação, realmente, o ensino sobre África, né, já que o índice populacional negro no Brasil é tão alto, mais de 50% da população brasileira, o ensino sobre África e sobre as questões afro-brasileiras. Que seriam? Que permitem, que tem a ver com a educação, o índice de negros fora da educação formal ainda é alto no Brasil. Agora eu estou falando da realidade brasileira. Sim. Entendeu? Isso é estudo que os governos levantam e você encontra no IBGE, nas estatísticas do IBGE, né, estão mostrando bem esses dados, né, que a população negra brasileira precisa de alguns programas específicos para que o índice de desenvolvimento da população negra acompanhe o índice de desenvolvimento geral. Né? E o que as estatísticas brasileiras mostram é que está bem aquém. Mas o negro brasileiro ele consegue ter acesso à educação formal, que educa o branco, ou o negro brasileiro não tem acesso a essa educação formal? Uma grande parte dos negros brasileiros ainda não tem acesso. Ainda não tem acesso? Não tem acesso ainda. Por quê? Uma das dificuldades é que o negro chega numa determinada idade, ainda da juventude, mesmo de adolescência, em que ele para os estudos, a formação educacional, para trabalhar, para poder contribuir na renda familiar. Porque a população negra brasileira ainda é a maioria, compõe a maioria do índice da pobreza. Entendi. E aí, os jovens negros, dentro ainda da faixa etária que eles deveriam estar dentro das escolas, deveriam estar se preparando profissionalmente para poder ter um progresso profissional para que atinjam uma evolução maior, eles são praticamente cortados, exatamente nessa faixa onde eles estariam cursando. E eles param para trabalhar, para fazer parte da economia doméstica.
entendeu? Então, essa é uma das áreas que o INCO prepara projetos, tem projetos para interferir nisso, sabe? Cortar esse círculo vicioso. E quando é que vai efetivamente para ir em prática? Você já tem ideia? Já estamos começando. Já está começando onde? Já estamos começando. A gente está começando com um projeto que vai começar a ser desenvolvido agora no próximo mês com escolas. Próximo mês, agora maio. Tá. Em que a gente está se reunindo, nós estamos na fase de reunião Cidade? com dirigentes escolares, Santos. Principalmente Santos, mas a gente já está conversando com Praia Grande, a gente já está conversando com São Vicente. Com outros municípios, com outros municípios. Em que a gente começa a trabalhar junto das instituições educacionais a execução do que já foi acordado a nível nacional, do ensino da história da África e, ao mesmo tempo, da cultura negra afro-brasileira. Entendi. Para que seja valorizado, reconhecido de uma forma muito mais valiosa do que foi até hoje, para que os negros que frequentam o ambiente escolar consigam melhorar a própria autoimagem e a própria credibilidade em si mesmo, para que a gente consiga trabalhar isso, para que ele então consiga participar do próprio processo de crescimento. Temos 2 minutinhos para acabar o programa. Eu tenho que fazer uma pergunta para você que já estava na minha cabeça aqui. Vamos responder rapidinho, para a gente poder dar o serviço aqui também, para o programa não terminar, a gente não dizer como é que o pessoal pode entrar em contato. O negro brasileiro ainda tem a mesma dificuldade que a mulher brasileira encontra de trabalhar na mesma função, a mulher do homem e ganhar menos. Mulher trabalha na mesma função que o homem desenvolve e ganha menos. E o negro trabalha na mesma função que o branco trabalha e ganha menos? É isso? Ainda isso existe? Podemos dizer para você que ainda existe. Nós não podemos generalizar. Nesse aspecto que você colocou, não podemos generalizar. Ainda existem alguns setores que essa discriminação é mais forte, mais contundente. Aliás, quanto mais elitizada for a função, quanto mais elitizado for o meio, mais o negro vai sofrer esse tipo de discriminação. Entendi. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. No finalzinho aqui, queria que a Cristina deixasse os contatos, né? Como é que faz para a pessoa que está assistiu o nosso programa aqui, que eles entrem em contato com vocês e fique sabendo as outras coisas que a gente não conseguiu abordar aqui ainda, mas no futuro a gente vai estar sempre trazendo elas aqui para falar. Vamos lá, qual é o telefone do INCO? Eu quero, antes de agradecer essa participação ótima, esses espaços são muito importantes para o crescimento desse trabalho. Nós estamos aqui sempre, tá? Sempre quando tiver novidade. E de valorização de todos os povos e de todas as raças, que esse é o objetivo final. Eu acho que tem que igualar todo mundo, porque somos todos iguais, não tem ninguém melhor nem pior, são todos iguais. Exato, exato. Então, o INCO funciona em Santos, na Avenida Pinheiro Machado, 30... Número 30. Número 30, conjunto 182, fica ali na Vila Matias, pertinho do Teatro Municipal, quase do lado do Teatro Municipal. Pertinho mesmo, Vila Matias. Ali. E ali é o nosso centro de atuação, nosso QG. Beleza. Né? E a partir dali a gente está desenvolvendo os projetos, aceitando ideias, aceitando participação. Qual é o telefone que a pessoa pode ligar para vocês? Pode nos ligar no 3322 3072. Então tá, vocês estão vendo aí na tela também o número do telefone, o endereço, o horário de funcionamento do INCO é das 9 da manhã até as 7 horas da noite e de segunda a sexta-feira, quer dizer, eles trabalham para chuchu lá. facebook.com/INCO, tá tudo aqui na tua tela, Cristina. Obrigado pela tua participação aqui com a gente, parabéns pelo teu trabalho. Eu é que te agradeço por ter aberto esse espaço para a gente, para uma coisa tão importante a nível de humanidade mesmo, não é só a nível de raça ou de grupo, é a nível de humanidade. A nossa proposta é humanitária. E a proposta do nosso programa aqui também é sempre trazer gente aqui. Obrigado, viu, pela tua participação e obrigado para você que nos acompanhou durante todo esse programa e já convidando você a estar no nosso próximo programa, que sempre vai ter um assunto interessante. Um grande abraço a todos e até lá.